TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos os nossos telespectadores, todos os nossos irmãos, simpatizantes que sempre estão conosco todas as segundas-feiras no programa Janela do Céu. Nós agradecemos a todos aqueles que estão sempre ali conectados, buscando ouvir a palavra do Senhor no Pão de Judá, acessando todas as programações, porque sabemos como é importante nós estarmos sempre buscando a palavra de Deus, buscando ouvir, tudo aquilo que Deus tem para trazer para o seu povo, porque isso traz saúde, aos nossos corações. E nesse programa, então, nosso convidado de hoje é o nosso irmão Ernesto Lemertz, de Montenegro, que vai compartilhar conosco suas experiências, de como buscou o Senhor, seus testemunhos. Tem muita coisa para ouvirmos, Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmã. É realmente com muita alegria que nós estamos hoje compartilhando deste pão vivo que desceu dos céus, é o próprio Cristo. E inicialmente eu peço ao Senhor que Ele coordene todo o nosso trabalho, que Ele libere aquilo que for da sua vontade, para que dentro desse programa possa realmente ser útil para você que está do outro lado, também nesta sede, nesta fome do compartilhar do verdadeiro pão vivo que é o Cristo. Bem, então vamos iniciar perguntando, como foi o momento que você sentiu a necessidade de buscar o Senhor Jesus? Como essa palavra chegou até ti? Foi muito interessante. A minha vida foi toda ela marcada pelos extremos. Sempre procurei ser o que até ali se conhecia, ser uma pessoa boa, ajudar o próximo. É formação moral e familiar que eu recebi de berço da minha família. Meus pais eram assim. E eu pensava que isto era muito importante, pensava até que isto fosse o máximo, que isso fosse o bastante. Então, desde jovem, eu sempre exerci um trabalho de liderança, estudantil, enfim, aonde eu estava num agrupamento de pessoas, numa congregação qualquer, cultural, social. Quando eu via, eu era escolhido a prestar serviço para essas pessoas. E eu pensava que com isto eu estaria fazendo uma grande poupança junto a Deus, que isso seria muito importante para mim. E desenvolvia esse trabalho dentro de clubes sociais, centros de tradições gaúchas, movimentos estudantis. De repente, com o 2º grau completo, casei. Antes de casar, procurei trabalhar, adquirir um terreno, tudo aquilo que todo jovem sonha. Consegui tudo aquilo e aí eu caí num alcoolismo terrível. Depois dos 25 anos de idade. Aos 33, pela misericórdia, o Senhor me resgatou. Então eu tive ali a primeira vivência, a primeira experiência do Cristo vivo e ressurreto. Porque eu cheguei a um fundo de poço muito grande. Mas não era tudo, o Senhor tinha mais lições ainda para me passar, mas foi muito importante. E aí eu consegui realmente ver a verdade do primeiro mandamento: amar a Deus acima de tudo, fora dele não existe nada, só Ele
e nada em paralelo, nada em segundo plano. E aí eu comecei a desenvolver o segundo mandamento. Talvez ainda tivesse um certo grau de egoísmo dentro do segundo mandamento, amar ao próximo. Porque eu comecei a buscar outros alcoólatras e trazê-los para dentro do AA, Alcoólicos Anônimos. Onde o anonimato já é um freio contra a mania de grandeza. Simplesmente isso. Tu não é ninguém, tu não é mais do que ninguém, ninguém é mais do que você. E enquanto se trabalha trazendo outras pessoas para o corpo, no caso o AA, a gente está se vendo no espelho, a gente está compartilhando sofrimentos, a gente está ajudando aquele nosso semelhante a carregar a sua cruz. E isso me disciplinou muito e me despertou muito uma busca de quem é esse Deus que afinal havia operado em mim, havia me transformado. E aí eu comecei uma peregrinação pelas denominações, na minha própria origem espiritual, Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Pelo fato do no meu local de trabalho se reunirem pessoas das mais diversas confissões, eu conversava com padres, era amigo de padres e de pastores de denominações, e eu tinha uma inquietação e nem eles próprios sabiam responder essa minha inquietação. E aí começou uma peregrinação. Aí eu comecei a observar tudo o que acontecia ao redor de mim. Uma ânsia muito grande, uma busca de Deus, e eu não encontrava este Deus. Então eu creio que por obra do Senhor, eu tive uma intuição de criar um trabalho para a terceira idade. E em Montenegro, não foi por mérito meu, tenho certeza que foi o Senhor que me deu esse trabalho. E nós organizamos o primeiro clube de idosos que se tem conhecimento entre o céu e a terra. A partir dali, ali foi o nascedouro de uma opção de lazer, de um reencontro com Deus. Nós estudamos gerontologia social e vivemos essa gerontologia por 25 anos. E porque tem um fato curioso, à medida que os cabelos vão branqueando, a criatura busca até inconscientemente um retorno para com o seu Criador. E isto foi maravilhoso. Nós pregamos isto muito e pouco vimos a realidade. As pessoas querem tão simplesmente a teoria, o conhecimento, e pensam que isto basta. Conhecer a Deus e não ter a vivência, a comunhão com Deus. As pessoas querem gravitar na alma, mente, vontade e emoção. Querem ter o conhecimento, o aporte do conhecer. Aí querem exercer este conhecimento transmitindo para os outros. Querem ser professores, querem compartilhar, mas não querem viver o Cristo, a palavra. E isto então fica na sua mente, elas têm aquela vontade de compartilhar e buscar só o que é bom, só a graça, não querem pagar o preço. Cruz, nem pensar, querem passar de longe. E ainda tem as falsas emoções, aquele regozijo carnal de pensarem que elas estão adequadas. Então eu conheci nesse trabalho o nosso apóstolo, o irmão Sérgio, amado irmão, numa palestra na Companhia do Sono, em que durante um lapso de tempo eu fui representante e também me dediquei de corpo e alma para aquela empresa, fui muito bem sucedido lá dentro, amizades maravilhosas, mas o que de mais maravilhoso ficou foi uma palestra do pastor Sérgio. Sérgio chegou lá com aquela
aquele jeitão dele, com a Bíblia na mão, e quando ele veio com a Bíblia na mão, eu já estava procurando Cristo, ia para tudo que é lugar. Imagina que fui parar num centro espírita, ser palestrante, um médico, amigo meu, nós tomávamos chimarrão todos fim de tarde, tinha uma roda de amigos e um médico junto. E ele me convidou, diz ele assim para mim: Ernesto, o Senhor te deu alguns dons, entre eles a comunicação, e eu gostaria que tu fosse palestrante no nosso centro espírita. Eu só não disse, mas ele deve ter sofrido um impacto com o impacto que eu levei. Diz ele: tá aí essa bibliografia aqui, eu vou providenciar ela para ti, tu lê uma, duas vezes, tu domina o assunto e tu vai ser nosso palestrante. E eu fui e comecei a ser requisitado por outros municípios, outras cidades, outros centros espíritas. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me preservou dentro dos centros espíritas. Pena que não foi gravado. Agora, todas as exposições, todas as palestras que eu dei, eu não teria vergonha de levá-las ao ar num programa de rádio, de televisão ou dentro da nossa própria igreja. Pura misericórdia do Senhor. E eu consegui sair. E agora eu não consigo tirar esse médico que é amigo meu, que agora ele quer explicar Deus pela física quântica. Então vê que só o operar do Senhor mesmo. Então eu estava ainda nesta busca, e aí daqui um pouco foi apresentado Sérgio Roberto Alves de Cachoeira, nosso palestrante hoje, e ele levantou a Bíblia e disse assim: hoje eu vou falar do nosso manual do Criador para com a sua criatura. Ele falou no fim, no término da palestra, eu fui lá ver com ele de que planeta tu caiu, tu veio da onde. Era tudo que eu precisava ouvir, tudo que há anos eu busco e não encontro, de repente, de uma maneira tão fácil, tão acessível. Está tudo na nossa frente. E aí eu fiz alguns meses de aconselhamento com ele. Na época ele atendia em Novo Hamburgo. Eu ia todas as semanas conversar com ele, tinha, não sei, 40, 50 minutos de aconselhamento. Eu e a esposa fomos, minha esposa Liane Beatriz. E ali nós pegamos o fio da meada. O primeiro culto o culto inaugural foi com o pastor Sérgio, nosso apóstolo amado. E dali por diante nós fomos tutelados por irmãos que hoje, infelizmente, não estão mais na igreja, entraram em rebelião. E mais uma vez o Senhor nos preservou, porque nós fomos tutelados por eles. E isto, quer queira, quer não, isso deixa um cordão umbilical, isso deixa um grande vínculo carnal e almático. E nós sempre, inclusive, nos visitávamos seguidamente. E quando eles vieram ao nosso culto, que eles vinham uma vez por mês, às vezes até mais, o Senhor me mostrou com toda a nitidez de que eles estavam em rebelião antes de acontecer a rebelião do fatídico dia 25 de agosto de 2012. O Senhor nos mostrou dentro do culto e nós rompemos com eles. Nós vamos ficar com o Cristo, com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde nós buscamos o alimento genuíno, verdadeiro. Então, a Igreja de Montenegro, nós somos resultado da misericórdia do Senhor, só Ele mesmo por ter nos preservado. Já havíamos aprendido que religião, denominações,
são métodos humanos de adoração a Deus. Os homens convencionaram entre si, homens e mulheres se reuniram, vamos amar a Deus desta maneira, devemos fazer número 1 isto, número 2 aquilo, graus de importância e de relevância para certos temas, e na igreja do Senhor não é assim. Então, a igreja é de Cristo, Cristo é a igreja, nós somos membros desse corpo. Nós não precisamos estabelecer estatutos, observar tradições, rituais, regras, dogmas que são crenças obrigatórias. Nós devemos apenas seguir o Cristo. Aliás, até isso eu aprendi, que eu não preciso pensar. Quanto menos eu penso, melhor. Está tudo pensado. Meu Senhor se preocupou com tudo que diz respeito à minha integridade espiritual. Eu não tenho nada que pensar, é só obedecer. Agora confesso, tem sido muito difícil eu ser um bom servo. Tem sido muito difícil eu realmente obedecer ao Senhor. Mas novamente, pela misericórdia dele, estou no corpo. Quero ser um membro ativo do corpo, não um membro amputado, desligado, sem vida. Quero que o Cristo possa fluir através de mim e que eu possa compartilhar esse Cristo com os meus semelhantes. É muito difícil. Em Alcoólicos Anônimos, no lapso de poucos anos, eu levei 500 e poucos alcoólatras para o AA. E tu não imagina o trabalho que eu tenho hoje para levar uma ovelhinha para o corpo. Deus está me quebrando. Está me mostrando, tu não é o cara. É só quando eu, através de ti, trabalho, que você tem sucesso nos seus empreendimentos. Com certeza, né? Sempre quando chegamos à casa do Senhor, temos aquela ideia, né? Que a salvação vem pelas obras, né? Se eu for uma pessoa boa, que faça o bem, que seja uma pessoa íntegra, que seja uma pessoa de boa moral, aquilo ali nos justifica diante de Deus, né? Para nossa salvação. Mas na verdade a palavra diz que a salvação não vem por obras, né? Mas vem pela fé, de crer em Jesus Cristo. E mesmo depois, quando a gente já está na casa do Senhor, ainda vem, né, aquela semente tentando nos tirar da dependência do Espírito para realizar, né, a vontade do Senhor, que é realizar a obra do Senhor, e nos enchemos de atividades, né, nos enchemos de muitas programações, mas mesmo assim o Senhor ainda nos exorta, né, fala conosco, nos levando, né, sempre que a obra vem do crescimento da vida, né, e Ele quer fazer através de nós, né. Sempre nós temos aquela iniciativa de querer fazer algo, né? Mas o Senhor diz que nós temos apenas que ser um vaso, né? Como o irmão citou, um servo, um instrumento, né? Que glória tem um martelo, né? Que glória tem qualquer ferramenta que se use para construir, né, alguma coisa. Não tem glória nenhuma. A glória está naquele que usa a ferramenta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim como o irmão colocou, né, como nós precisamos ser gratos, porque Deus nos traz para sua casa, Deus também nos sustenta, né? E nós sempre precisamos ser gratos a Deus, porque Ele nos sustenta, nos preserva, Ele está sempre nos guardando de todas as coisas, né? Então, nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos com mais experiências, né? Mais relatos aqui do nosso irmão que está compartilhando conosco. Nós já voltamos. Janela do Céu.